Bom, página 11. A semana passada nós havíamos falado sobre a questão do humor do líder. Essa questão do humor do líder, ela é bastante interessante ser observado. Tem uma palavra chamada de carisma. Carisma. Essa palavra carisma vem de charisma. Charisma, tá? Uma palavra latim chamada de charisma, que em português vai se chamar graça. Essa graça não tem nada a ver com a graça salvadora, mas dependendo do humor do líder, ele acaba sendo carismático, ou quem já ouviu falar naquela expressão cheio de graça? Sim. Né? Cheio de graça é uma pessoa que é bastante agradável, acessível, né? Ele não precisa estar todo o tempo dando risada ou contando piada, mas ele é uma pessoa carismática, alguém que se identifica com aquele tipo de líder. O resultado do grupo acaba sendo satisfatório, porque o líder acaba transmitindo essa graça, esse carisma, que automaticamente a pessoa que está fazendo parte do grupo dele acaba sendo até de forma voluntária e ter até o prazer de fazer. Tamanha é o carisma do líder, né? Como eu disse, não confunda carisma com líder sorridente ou contador de piadas. Isso não caracteriza um líder carismático, mas alguém que é acessível, é alguém que é simpático, é alguém que você gosta de estar perto. Esse tipo de líder, ele acaba sendo bastante benéfico e até pode cobrir algumas deficiências que supostamente esse líder possa ter, né? De repente o líder ele não é habilidoso em determinadas tarefas, mas por causa do carisma, ele acaba suprindo essa necessidade que tem nele. Então é bastante interessante. Eu até fiz uma pergunta semana passada sobre, na Bíblia não há nenhum registro de que Jesus sorriu. Aliás, muito pelo contrário. A característica que a Bíblia nos apresenta é um líder sofredor, é uma ovelha sofredora que está indo para o matadouro. Isaías descreve no capítulo 53 o estado físico, a estética de Jesus no Calvário. Homem de dores, forçados em trabalho, homens de que os homens olhavam assim e viravam o rosto, desprezível, né? Como ovelha levada ao matadouro. Então, essa questão de encontrar na Bíblia Jesus sorrindo, não vai encontrar, mas eu vejo na Bíblia Jesus sendo atraído pelas criancinhas. Deixa-me vir as criancinhas. Bom, eu acredito que criança nenhuma chegará perto de um adulto de cara carrancuda, né? Não, Jesus ele tinha esse carisma. Coloquei uma frase hoje no meu status bastante interessante. Eu prefiro seguir um Jesus não igual à multidão, mas um Jesus que deixa a multidão e se assente com a prostituta. Eu prefiro ser esse tipo de líder que não... Gente, várias ocasiões, eu já tive várias oportunidades e até está um estágio, entendam o que eu estou dizendo, tá? E está em um estágio até superior ao atual estágio que eu estou. Já fizeram várias ofertas para mim, inclusive, na época, né, quando a ADAI, quem conhece a ADAI aqui? ADAI, Pastor Rodrigo Soeiro. Pastor Rodrigo Soeiro veio menininho, hoje está um pastorzão, né? Eu tive a oportunidade de ser um dos braços direitos dele lá da igreja, e outras coisas. Só que a questão de você estar perto de pessoas para galgar degraus, isso não me atrai. Eu tenho comigo que eu não preciso puxar saco de ninguém. Eu não sou puxa-saco. Eu não gosto de andar perto de pessoas importantes para alcançar alguns degraus. E aí talvez por isso que eu não tenha supostamente alcançado alguns degraus. Mas se Deus quiser, Ele faz sem eu precisar ficar. Então assim, líder carismático é um líder que
ele não necessariamente precisa ser sorridente, mas se ele for no mínimo acessível, já tem um bom caminho andado. Amém? Bom, falamos do humor na semana passada. Hoje, no tópico 6, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a coragem de um líder. Ok, continuando aí na sua apostila, coragem, página 11, tópico 6. O líder deve ter coragem suficiente para enfrentar o erro, também para tomar decisões difíceis. Veja aí, por favor, Apocalipse capítulo 2. Nós vamos encontrar aí um líder que não tinha coragem, um líder sem coragem. Apocalipse capítulo 2, quem pode ler a carta de Jesus Cristo para a igreja de Tiatira? Quem pode ler? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ponto. Olha que coisa interessante. Observou os elogios de Jesus? Amém. Você vai ver que nas cartas do Apocalipse, na maioria das vezes, Jesus, antes de chegar com a bota, ele faz elogios. Você vai ver isso na igreja de Éfeso, você vai ver isso na igreja de Pérgamo. Eu acredito que só na igreja de Laodiceia e na igreja de Sardes, Jesus já chega com a bota. Na igreja de Sardes, Jesus diz: tem nome de que vive, mas está morto. Na igreja de Laodiceia não é quente e não é frio, mas é morno, eu vou vomitar. Tirando essas duas, as outras 5, Jesus, antes de criticar, antes de censurar, Jesus elogia. Lembra que eu falei aqui sobre o bom líder? Ele elogia em público e repreende no particular. É uma boa indicativa de ser um bom líder. Observe que Jesus faz uma série de elogios na igreja de Tiatira. Porém, continue. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. E termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Bom, olha que coisa interessante. Jesus está chamando a atenção de quem? De quem? O anjo da... Quem é o anjo da igreja? O pastor. Eu estava estudando sobre essa igreja hoje de manhã, e é unânime entre os teólogos em que essa mulher que tinha o espírito de Jezabel, que era uma tal de profetisa, era provavelmente a esposa do pastor, do anjo da igreja. Moral da história: Jesus faz uma série de elogios, mas vai repreender a falta de coragem do líder em confrontar a mulher que se diz profetiza, que provavelmente seria sua esposa. Acabou. Todos os elogios caem por terra quando falta coragem no líder, ainda se for para confrontar, seja sua esposa. E aí, como é que faz? Mas aqui ele não chama atenção. Não chama atenção no todo. Todo mundo está escutando. Não, mas o líder, ele é o responsável. Ele tem que ele tem que ter coragem para confrontar. Escute uma coisa, gente: não confunda a amizade com o ministério. Aqui, por exemplo, nós temos a situação da supostamente esposa do pastor ser a tal da profetisa, que esteja profetizando coisas que não vêm da parte de Deus, que se diz profetiza, acha que é profetiza. Então veja bem, vamos pegar esse exemplo sobre a mistura de ministério com amizade. Não dá certo.
não dá certo. Amizade é uma coisa, ministério é outra. Porque se esse amigo pisar fora da linha e você precisar confrontar, dificilmente você terá coragem de confrontar ele. Então, amizade e ministério não combina. Saiba separar uma coisa da outra, porque no momento do confronto, da correção, você precisa ter coragem. E aí, em nome da amizade, como é que faz? Em nome da amizade, você precisa confrontar. Mas nem sempre, aliás, não são todos que têm essa coragem. Acaba perdendo a amizade. Com certeza. Né? Em nome de uma amizade, o grupo vai sofrer? Você entendeu? Precisa ter coragem. E é o que mais está faltando em alguns líderes. Coragem. Continuando. Coragem também para tomar decisões difíceis. Abre aspas. Coragem é aquela qualidade de espírito que capacita os homens a enfrentar o perigo ou a dificuldade com firmeza, ou sem medo, sem depressão mental. Ainda dentro do comentário que eu fiz, muitos líderes têm medo ou falta coragem para confrontar, porque tem medo de perder o cidadão e perder o dízimo dele. Precisa pagar aluguel do salão. A igreja tem conta para pagar. Veja que não é fácil você administrar uma situação como essa. Por isso, antes de qualquer coisa, saiba separar amizade e ministério. Continuando. Estou na página 11, tópico 6, coragem. Uma grande vantagem do líder cristão é que nele habita o Espírito Santo. Sim ou não? Sim. O líder é templo do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. E isso faz com que ele seja uma pessoa. Eu não dei espírito de temor, mas de ousadia, coragem. A coragem do líder se vê diante de enfrentar fatos ou condições adversas. Quando se tem firme ou enfrentar oposição, ele é corajoso para dizer o que está certo e o que está. Não teme ser reprimido pelo povo, pois sabe que é certo e fica firme se essa tem respaldo bíblico. A coragem do líder fará com que a igreja muitos podem temer enfrentar tal situação ou empreender tal plano ou projeto. O líder de coragem enfrenta sem vacilar, pois sabe que com ele está coragem leva ousadia a fazer as coisas que deixam uma vida, uma marca na vida da família, das pessoas, da congregação, do povo, do bairro. Lembra que eu falei sobre a importância de por onde você passar, você marcar as vidas das pessoas? Sim. Eu até citei 2 exemplos aqui, lembram? Sim. Qual foi os 2 exemplos que eu citei? Moisés e qual é o nome do rei? Jeorão. Lembra que Moisés morreu, a nação inteira, sabe o que é estado de luto, 30 dias pela morte do líder? Que honra! Mas quando Jeorão morreu, a expressão bíblica foi e não deixou saudade. Deram graças a Deus. Deram graças a Deus porque morreu. Que situação lamentável, um líder que não marca a história dos seus liderados. Tópico 7. Poder inspirativo. O líder é alguém cuja presença, cujo modo de falar, de agir, inspira as pessoas para o serviço. Ele é capaz de incendiar as pessoas para a realização de algo. Sua energia faz com que as pessoas queiram colaborar para o bom andamento da obra de Deus. O líder tem também o grande poder de ele tem que ser o primeiro a dar o start, gente. Ele tem que ser o primeiro a dar o play. Porque senão, como é que ele vai inspirar alguém se ele não dá o play? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Opa, cuidado. Às vezes, líderes, e eu falo de forma geral,
às vezes líderes lá no passado, ele executou obras espinhosas, e hoje, por ele estar em um estado de liderança maior, ele deixa de fazer o que ele fez. Não, ele tem que continuar fazendo o que ele fez. E melhor, né? E melhor. Né? Antes eu evangelizava, agora eu sou líder, não preciso evangelizar? As coisas velhas se passaram, né? Você entendeu? Sempre com novo. Muito cuidado com isso, porque essa questão de dar ordens, eu falo aqui de forma geral, como eu já disse, em algum momento da vida de vocês, vocês vão ser líderes. Aliás, vocês são líderes de vocês mesmos. Se você não der para você mesmo start, o play, como que você mesmo terá a sua própria iniciativa? Você precisa de um para fazer. Quem já ouviu falar na palavra insight, em inglês? Insight. O que é o insight? Start. Puxa, vou fazer isso. Precisa, porque se não tiver iniciativa, como é que você inspirará outras pessoas? Se você não fazer, como é que as pessoas vão olhar e se inspirar em você para fazer também? Você precisa dar o play. Líder que não dá o play, ele vai cair no farisaísmo. Faça o que eu digo, mas não faça. Exatamente, não pode, né? Líder que não dá o... Olha, essa é boa, hein? Líder que não dá o play, cai no campo do farisaísmo. Por favor, quando colocar lá no Facebook, coloca lá, né? Vamos lá. Continuando. O líder também é um grande poder de iniciativa. Sabe o que deve ser feito, quando, como, e por isso conduz as pessoas a realizar também. Juntamente com isso vem a capacidade do líder de transformar a sua visão e a sua habilidade executiva. O líder que apenas sabe o que deve ser feito, sabe discernir espiritualmente as coisas, mas não tem capacidade para executar, para colaborar, o plano em ação terá inúmeros problemas. Se eu não me engano, em Gálatas 6, eu acho que confirma aí para mim, Gálatas 6:1. Paulo ele vai dizer assim: aquele que sabe que é para fazer e não faz, acaba cometendo pecado. Negligência. Confirma para mim se é Gálatas 6:1. É isso aí, Fabião? Gálatas 6:1 ou Gálatas 6:2, enfim. Se não for, a gente depois identifica o texto. Gálatas 6, versículo 1. Gálatas está na Bíblia, tá, gente? O meu foi passear. Esses dias um colega meu, um amigo meu, ele disse que ele foi pregar. Ai, Jesus. Aí ele, na hora de, vamos abrir a Bíblia no livro de Naum. Aí ele ouviu de um obreiro atrás dele: Naonde fica? Naonde fica? Coisa feia, hein, obreiro? É isso mesmo? Gálatas 6:1? Ninguém é jogado, né? Eu já não consigo ler, cara. Misericórdia. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. É isso? Esse aqui ainda é do poder inspirativo? Não, mas eu acredito ser em Gálatas. Aquele que sabe fazer o que é certo e não o que é o bem e não faz, comete pecado. Procura aí, depois você fala para nós, tá bom? Mas eu acho que é em Gálatas. Ainda é do poder inspirativo esse? Isso. Gálatas 6:1. Bom, a manifestação da liderança. Vamos correr um pouquinho por causa da prova, né? Que eu sei que eu vou sair daqui 11h30. Mas tá tão difícil a prova? Tá uma excelência. Vamos. Caprichei. É minha última. A manifestação da liderança. Gálatas 6:1 não vai ler? Não. Eu achei. Mas é em Gálatas. Não, ao versículo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Em Gálatas 6 está escrito um versículo diferente, que fala assim: se você pensa que você é alguma coisa, você engana-se a si mesmo. Nesse versículo. Não é Se isso. alguém chegar a ser Bom, surpreendido. os irmãos aí que são expertos em Bíblia vai achar, já a gente fala. É isso mesmo. Se algum homem chegar a ser repreendido Não. por alguma ofensa, é isso? Não é isso. Bom, vamos lá.
A manifestação da liderança. O líder deve aprender a obediência. O ato ou o efeito de obedecer está sujeito à autoridade legítima de alguém. A Bíblia tem muito a dizer sobre obediência. O líder não está isento de dever de praticá-la. Nosso exemplo maior de obediência foi quem, gente? Vamos ver Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3 em diante. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Pode ler. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Continue. Houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Ele é Deus, mas ele não teve usurpação em ser igual a Deus. Continue. Mas aniquilou-se a si mesmo, abriu mão dos atributos, aniquilou-se, tomando a forma de servo. Tomando a forma de Servo. Ele é Deus, né? Continue. Fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Eu não preciso falar mais nada, gente. Se Jesus, que é Deus, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, olha o legado que ele está deixando para os líderes e os futuros líderes. O maior modelo de liderança que nós temos é Jesus Cristo, é a nossa referência. Então todo líder deve obedecer. Todo líder tem um líder, tá, gente? Entendeu? Todo líder tem um líder. Continuando. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Criador do universo, de tudo quanto nele há, foi obediente. Não há exemplo maior. Notemos que nosso mestre também aprendeu a obediência. Abre aspas. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas e sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, do 7 ao 9. Do mesmo modo, nosso Senhor Jesus Cristo, cada um de nós deve aprender a obedecer. Gente, quem não obedece não está pronto para mandar. Quem não obedece não está pronto para mandar. Esse é o degrau, é a lei da obediência. O presidente do Ministério do Brás, em uma reunião de obreiro, que eu estava presente, ele falou uma frase que acho que acabou virando slogan. O pastor Samuel Ferreira, ele disse o seguinte: quem não está preparado para sentar, para ouvir, também não pode ficar em pé para ensinar. Entendeu? Quem não senta para ouvir não pode ficar em pé para ensinar. Ele cansa de falar isso, Samuel. Eu já ouvi várias vezes ele falando. Continuando. Do mesmo modo como nosso Senhor também obedeceu. Agora, lá embaixo, no tópico 1 diz assim: a oportunidade perdida de Israel. No deserto, em Cádiz Barneia, não acreditaram na palavra de Deus. Números 13. Avançar significaria posse imediata da terra. Não haveria Jordão para atravessar, nem 38 anos de peregrinação, nem morte no deserto para a geração que contemplara as glórias da terra onde manavam leite e mel. Aqui é a questão de obediência. Eles deveriam entrar na terra prometida, sim ou não? Sim.
mas 10 dos 12 espias vieram com relatórios pessimistas. Não obedeceram a ordem de Deus de entrar na terra prometida. Moral da história: peregrinou-se durante 38 anos. O que podemos aprender aqui? Que líder que não obedece peregrina no deserto. Eu vou dizer de novo: a não obediência provocará andanças no deserto. E aí a escolha é nossa. Já pararam para analisar por quê? E aqui eu vou abrir um parênteses. Por que da expressão terra que mana leite e mel? Vocês já pararam para analisar e estudar sobre isso? Olha que coisa interessante. Olha o que a falta da obediência fez eles perderem na saída do Egito. Ó, a palavra mana traz a ideia de fluxo. Leite, alimento, mel, estabilidade. Quando eles deixaram de entrar na terra por causa da falta de obediência, eles perderam aquele momento, aquela geração. É preciso que você entenda que a geração que vai entrar na terra que mana leite e mel, de Deuteronômio, não é a mesma geração que saiu do Egito, do Êxodo. A geração que saiu do Êxodo não entra na terra prometida. Quem vai entrar na terra prometida são os filhos do deserto. Por que essa mudança, essa transição? Primeiro, a geração do Êxodo, eles saem da escravidão, têm a liberdade dos pés e das mãos, só que a mente é escravizada. Porque não adianta estar em liberdade com a mente escrava. A mente, aonde que eu encontro a mente escrava dos hebreus? Lá no Egito tinha pepino, lá no Egito tinha alho, lá no Egito tinha sepultura. Moisés, nós vamos morrer de sede. Moisés, cadê o alimento? Não adianta estar em liberdade com a mente escrava. Isso não vai chegar, ou não vai te levar à terra prometida. Então a geração do Êxodo era uma geração que tinha liberdade das mãos, mas a mente era escrava. E por causa dessa escravidão mental, Deus acaba fazendo com que essa geração passe 40 anos no deserto, e toda aquela geração venha a falecer, tirando 3 homens: Moisés, Caleb e Josué, os 3 sobreviventes daquela geração. Já a geração de Deuteronômio é a geração que vai fazer parte desse banquete, que vai entrar nessa terra prometida. E como eu disse, eles são os filhos no deserto, ou seja, os filhos dos livres, mas com a mente escravizada, que nasceram no deserto, são aqueles filhos que têm a liberdade, mas a mente que não conheceu a escravidão. Os filhos do deserto são aqueles que têm a liberdade, mas não têm a mente escrava. Olha só que lição espiritual que Deus, por intermédio da sua palavra, está nos ensinando. Bênção só é possível com uma mente aberta para o novo de Deus. É verdade. Não dá para ser livre sendo escravo. Não dá para ter a liberdade confiscada. Eu preciso ser um filho do deserto para aprender a ser livre sem ter a mente escravizada, porque aí eu vou entrar na terra que mana. A palavra mana traz a ideia de fluxo. Isso aqui traz a ideia de que tudo que eles plantarem na terra nunca iria faltar. Fluxo. Alimento. Deus estava dizendo assim: olha, as vacas vão produzir bastante leite. Alimento, através do leite era feito coalhadas, queijos. Quem lembra de Davi levando os queijos lá para os irmãos na guerra, né?
coalhada, queijo, leite, aquilo que todos os nutrientes do leite serviria de alimento na nova terra. O mel traz a ideia de doçura, ou seja, estabilidade, terra fixa. Eu não vou ser mais peregrino, porque eu já encontrei meu endereço. Essa é a grande lição espiritual aí. Cuidado com a liberdade das mãos, mas a mente escrava. Quem me chamou? Esse mel é o mel das tâmaras, né? Oi? Esse mel é o mel das tâmaras. Das tâmaras, das colmeias, tem esse sentido espiritual de estabilidade. Mas hoje em dia tem muita gente com mente escrava, né? Sim. Não muda, né? E aí que está, uma mente escrava é uma mente que não está aberta às ideias libertadoras. Ela não vive as novidades de Deus. E né? se você encontrar um líder que tem a mente escrava, metódica, Nossa, é complicado. que não é aberto à liberdade do momento, e aí tem que ter um jogo de cintura, né? Porque ele não pode ser redondo, também não pode ser quadrado. Costumo dizer que nessas situações, os líderes dá para fazer trabalhos. Nós como igreja podemos ser quadrados sem ser redondos, ou redondos sem ser quadrados. Com certeza. Não dá para você ser redondo demais, porque você acaba sendo liberal. Não dá para ser quadrado demais, porque senão você é taxado como retrógrado. Muito cuidado. Bom, 2. Eu estou na página 12, né? 2. A oportunidade perdida de Moisés. Bom, aqui nós já falamos, acho que mais de uma vez, sobre a questão de agredir a rocha ou tocar na rocha. Já ficou claro aqui, né, algumas aulas passadas, anteriores, que nós falamos, não foi o ato de Moisés apenas agredir a rocha, mas como figura de líder, ele jamais poderia revelar a sua ira publicamente. A ira publicamente revelada de Moisés o tirou da terra prometida. Por quê? Porque se o líder expõe a sua ira de forma bruta, o que será dos liderados? O que os liderados poderiam fazer? Bom, eu bati mesmo porque o meu líder bate também. Eu estouro mesmo porque o meu líder também não segura a língua dele. Não pode, ficou fora da terra. Outro exemplo de número 3, a oportunidade perdida de Saul. Gente, quem puder, estude sobre o primeiro livro de Samuel, sobre a vida de Saul. Saul foi um homem que teve todas as oportunidades. Aliás, o chamado dele se deu de forma inusitada. Ele estava cuidando das jumentas do seu pai. Já parou para analisar como que seria um pastor de jumenta? Primeira Samuel. E fujona dentro do sino, né? Hã? E fujona dentro do sino. E fujona dentro do sino. E fujonas. Vamos lá, como é que se administra a jumenta, Edi? Como é que se administra a jumenta? Entendeu? De forma inusitada, Deus chamou aquele camarada. A história diz que após a unção, ele encontra um grupo de profetas, se mistura no grupo de profetas, acaba se tornando profeta, mas foi só se afastar do grupo de profetas que o diabo entrou nele. Começou a mudança, né? Aí começou a mudança. Quando o diabo entra nele, olha só, surge os ciúmes de Davi, o medo de perder o trono. É um dos perigos, né? Um líder que é pegado ao trono tem medo de perder ele. Mas se ele for um bom líder, provavelmente os liderados vão entender que aquele lugar é dele. Sim, Saul nunca deixaria de ser rei. Ele já era. Gente, ele tinha um guerreiro fenomenal, um guarda-costas fenomenal, Davi. Mas o medo, porque as mulheres começaram a cantar. É sempre as mulheres, né? Brincadeira. Não sou preconceituoso, é absurdo. As mulheres cantavam, né? Saul matou 1000, Davi matou milhares. Aí como essa palavrinha incomoda a gente,
pessoas, né? Meu Deus. Gente do céu. Vamos ser sinceros. Vocês lembram da história de Moisés e Arão? Quando Deus chama Moisés, qual é a dificuldade de Moisés de estar diante do público? A dificuldade de falar. E aí há várias conjecturas: gaguez, timidez, enfim, ele tinha algum problema de estar em público, ele tinha. E o que Deus disse para ele? Que estaria, que já tinha chamado Arão para ser o porta-voz de Moisés. Ó, Moisés, você vai estar com o cajado, mas o porta-voz é Arão. Moral da história: quem tem a voz é Arão, mas quem tem o cajado é Moisés. Moisés não queria perder o cajado, por mais que Arão fosse o porta-voz. É mais ou menos assim, quando se trata de liderança, principalmente líderes de departamentos, líderes de igreja, eles têm uma preocupação com um suposto oponente ao cargo dele. De repente, vamos lá, se prega melhor, se faz trabalho melhor, se tudo que ele coloca a mão produz, já é uma tentativa de ameaça ao trono. Isso é um problema que pode afetar a qualquer um de nós. Nós não estamos isentos a esse tipo de situação, mas saiba que foi Deus que te chamou. Você não vai perder a sua condição. Você não vai perder a sua condição. Mas nesse caso aqui de Saul, o grande problema de Saul foi se afastar do grupo dos profetas. Ele entra no grupo dos profetas, profetiza. Ele sai do meio dos profetas, o diabo entra nele. Olha só o que o pastor Shaul declarou, abre aspas: obediência é melhor que restauração. E aí, gente? Claro, você desobedece, você se lasca todo e depois você vai lá, precisa passar por um processo de tratamento, de cura. É melhor obedecer, dói menos, né? É a mesma situação do texto que diz assim: é melhor dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Alguém só dá alguma coisa porque o outro pede. Sim ou não? Nem sempre, né? Não, normalmente é. Alguém só dá alguma coisa porque alguém pede. Tem, claro, aquelas pessoas que têm o coração voluntário que dá. Porque tem pessoas que têm coração voluntário para dar. Exatamente. Vamos imaginar uma situação. Você precisa urgentemente de um respaldo financeiro. Só que você sabe que tem uma única pessoa que pode te ajudar. E como é que faz para chegar até a pessoa e pedir para ela? Por isso que é melhor dar do que receber. Você entendeu? É melhor dar do que receber. Dar você pode dar. Agora, aliás, ao contrário do que eu disse, tá? Dar você pode dar. Agora, receber você tem que pedir. E como é difícil pedir, gente? Meu Deus, é humilhante. Quem aqui já viveu a situação de que você, em determinado momento, você não pode andar com as suas próprias pernas? É? Muito difícil. E você sabe, poxa, eu vou ter que encarar aquela pessoa e pedir para ela. Por isso que é melhor dar do que receber. Melhor dar do que receber. Mas o que chama atenção é essa frase: obediência é melhor que restauração. Por quê? Porque se não houver obediência, vai passar pelo processo de restauração. Se tem obediência, não preciso ser restaurado, porque eu já estou estabilizado, pleno. Então a obediência é melhor do que a... Aliás, nós deveríamos orar para que Deus possa nos dar um espírito de obediência do que um espírito de restauração. Aliás, a gente tem que mudar as nossas orações. Ao invés de pedirmos: Deus, me restaura, me cura, me limpa, nós deveríamos orar assim: Deus, me ajuda a ser obediente, me ajuda a obedecer a sua palavra, me ajuda a obedecer o meu pastor, me ajuda a obedecer o meu líder. Ao invés de pedir: Deus, me restaura, me dá força. Porque a gente fica nesse ciclo vicioso, né? A gente dobra o joelho,
Começa a agradecer: Deus, me ajuda, Deus, faça algo, Deus, me restaura. Por que não mudar a oração? Está aí uma boa dica. Outro ponto interessante é que o líder deve saber perdoar. Eu já estou na outra página, certo? Página 13. 13. O líder deve saber perdoar. O que é perdoar? Ia perguntar Jesus. Pessoal, o que seria perdão? Ou o que é perdão? O que é perdoar? Alguém já perdoou alguém que te feriu muito? Eu já. Já? Difícil, mas consegui. E o que é perdão? É um sentimento que somente Deus coloca. O perdão faz você ter amnésia? Não. De jeito nenhum. Perdão é aquela situação que não te magoa mais, não te atingiu. Você não sente mais. Aliás, você não esquece a ofensa, mas quando você olha para o ofensor, aquilo não te atinge mais. Isso é perdão. E você sente uma paz dentro de si. Não. E essa questão de liberação de perdão é uma questão complicadíssima. Por quê? Porque se há algo que faz Deus não nos ouvir, é a falta de liberar perdão. Se você não liberar perdão, a Bíblia diz, Pedro, eu não sei se é a primeira epístola de Pedro ou segunda epístola de Pedro, que Pedro ele vai dar uma orientação, por exemplo, para um casal, mas que abrange a todas as áreas da nossa vida, que se o casal for dormir, aliás, um casal que tenha uma desavença, aliás é Paulo, tá gente? Essa ira não pode deixar que o pôr do sol venha. A ofensa foi no dia, tem que ser no dia, não pode deixar passar, porque vai criar ressentimento, mágoa, e isso o Espírito Santo não atua. E esse o outro lado tem razão, né? Aí cria uma raiz de amargura. Uma raiz de amargura. Por que vocês acham, olha que coisa interessante, por que vocês acham que o Espírito Santo é simbolizado pela pomba? Porque dentro do reino animal, a pomba é a única ave que não carrega dentro de si uma substância escura chamada de fel. Se você pegar qualquer ave, eu me lembro quando eu era criança lá no Nordeste, no sítio, eu saía de manhã para caçar aquelas rolinhas. Eu ia até o açude, fazia aquela bolinha de barro para usar no estilingue, ia até o mato, ficava lá sentado aguardando a pomba vir. Eu matava as rolinhas. Eu confesso que eu matava a rolinha para comer, porque era gostoso você pegar. Aí, olha que coisa interessante. Eu me lembro de muitas vezes eu pegar aquelas rolinhas, chegava em casa antes do almoço, eu mesmo fervia a água. Quando a água estivesse fervendo, eu colocava a rolinha dentro para a água quente soltar as penas. Aí a água soltava as penas, você tirava a pena. Na hora de limpar por dentro a rolinha, você passava a faca e abria a rolinha. Você pegava o coração da rolinha, abria lá no meio, você via aquele líquido escuro escorrer. Você colocava na boca, aquilo tem um gosto amargo, é o fel. A pomba não tem fel. É por isso que ela é simbolizada pelo Espírito Santo. Raiz de amargura, falta de liberar perdão, impede a atuação do Espírito Santo na vida de um líder. O líder precisa saber perdoar. O grande problema é que muitos líderes acabam guardando para si. Isso não é bom, tá? O líder deve saber perdoar. Vamos lá, para a gente encerrar a aula, mais 10 minutos. Quem não sabe perdoar, não está apto a liderar. O perdão é um fator importantíssimo em nosso meio. Ninguém é perfeito, por isso torna-se tão necessário que o perdão seja o principal motivo pelo qual nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. É que, em primeiro lugar, Cristo nos perdoou. Se Jesus nos perdoou,
então eu tenho que perdoar. Porque aquele que está cometendo a ofensa contra você não é melhor do que você. Em algum momento você também errou também. Veja aí, se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Pois não, Cláudio? Ah, tá. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 14. A 2 Coríntios. Eu acredito ser 2 Coríntios, ou é 2 Coríntios 5,14 ou é 1 Coríntios 5,14. Então é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Bom, note a palavra constrange aí no texto. Essa palavra constrange, ela tem um sentido de vergonha. Como assim? Observe o que Paulo está dizendo. O amor de Cristo me ou nos constrange. Em outras palavras, me envergonha. E por que o amor de Cristo me envergonha, nos envergonha? Porque Cristo nos amou não com nós dentro da igreja. Cristo nos amou sendo ainda nós pecadores. Cristo nos amou ainda quando nós estávamos lá perdidos. Esse é o diferencial. Mas a pergunta que surge é: por que o amor de Cristo envergonhava Paulo? Porque Paulo não tinha capacidade de amar o seu próximo como Cristo o amava, tendo ele os seus defeitos. Paulo olhava para o próximo e não conseguia amar o próximo com o amor que Cristo o amou, sendo ele ainda pecador. É mais ou menos assim: eu sou tão miserável que Jesus me ama, mas o irmão que me ofende eu não consigo amar, e isso, palavra de Paulo, e isso me envergonha, porque eu não tenho a capacidade de amar aquele que me ofendeu, sendo que eu ofendi muito mais a Cristo e mesmo assim ele me ama. Vou fazer uma pergunta para vocês: o amor de Cristo te envergonha? Bastante. E por que nós não conseguimos liberar o perdão? Você entendeu? Essa é a grande diferença. O líder tem que saber perdoar, porque se o líder não souber perdoar, ele não está apto para liderar. Porque dentro do ambiente onde ele está executando a sua função, vai ter gente que vai apontar o dedo para ele, vai ter gente que vai estar falando dele, vai ter gente que vai sabotar a obra dele. Ele vai ter que saber relevar isso aí, porque se ele levar para o campo pessoal, ele não vai ter sucesso. O amor de Cristo nos constrange, porque quem me ofende também é meu irmão. Outra coisa, nós não somos bonzinhos. Se você está se sentindo magoado porque alguém falou mal de você, você também algum dia falou mal de outra pessoa. Você entendeu? Algum dia você falou mal. Se alguém está pisando na bola com você, você não consegue liberar perdão, você também já pisou na bola. O amor de Cristo nos constrange. Fica essa grande lição para nós, postulantes à liderança. O líder, ele precisa saber perdoar, senão ele não está apto para liderar. Continuando. O segundo parágrafo diz assim: para o líder, o fator primordial dá o exemplo no
perdoar. Não interessa se ele foi ofensor ou ofendido. A Bíblia deixa claro que deve haver responsabilidade de... E o perdão aqui nem sempre deve partir daquele que te ofendeu. Às vezes você que foi ofendido tem que pedir perdão. Já vi isso. Você não fez nada, a pessoa te ofendeu, mas aí a Bíblia diz para você perdoar. Eis o desafio. Eis o grande desafio. Quer ver um exemplo? Veja aí Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus 5:43. O que está escrito aí em Mateus 5:43? Ouvistes que foi dito. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso era a interpretação que os fariseus davam da lei. Mas Jesus veio para cumprir a lei e dar a sua interpretação no versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha só o desafio aqui, gente. Paulo, em Efésios 6:10, ele vai dizer que o nosso inimigo não tem corpo, não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Paulo diz que o nosso inimigo são as potestades e os principados. Mas aí Jesus vem e diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vosso inimigo. A pergunta que eu faço é: Jesus está mandando amar Satanás? Não. Não. Jesus sabe da nossa incapacidade de decifrar quem é o inimigo. E muitas vezes nós deciframos que o nosso inimigo é aquele que está sabotando, é aquele que está nos prejudicando, é aquele que está nos ferindo. Como nós temos essa incapacidade de saber decifrar quem é o nosso inimigo, então Jesus desce ao nosso nível intelectual e diz assim: já que vocês não sabem definir quem é o seu inimigo, então eu vou dizer o seguinte: amai a vossos inimigos. Alguém aqui tem algum inimigo? Tem algum inimigo? Você tem algum inimigo? Eu acho que todos nós temos. O diabo. Não, deveria ser o diabo, mas eu não estou falando desse inimigo. Alguém aqui tem algum inimigo? Usados pelo diabo. Poxa, ele tem. Em oculto? Provavelmente aí possa ter, né? Assim, que você considera que a pessoa considera. Que você considere o inimigo. Ó, essa pessoa é meu inimigo. Você tem essa pessoa? Tem? Olha a receita que Jesus ele nos ensina: amai a vosso inimigo. Ore pelo seu inimigo. Aliás, não só amar. Traz papel. Olha só. Aí que tá. Não é só amar o inimigo. Esse inimigo não é definido por Jesus. Esse inimigo é definido por nós. Ele está dizendo: ame o vosso inimigo, detalhe, vírgula, bendizei os que vos maldizem. É você, preste bem atenção, como é que eu posso entender bendizer os que vos maldizem? Em outras palavras, Jesus está dizendo você fazer o seguinte: fale bem de quem fala mal de você. E aí? É difícil, hein? Assim... mas aí Jesus está dizendo: fale bem, bendizei os que vos maldizem. A pessoa está acabando com a sua vida, aí você era uma bênção. Ela é uma bênção.
Não, essa pessoa aí é fenomenal. Mas cidadão, ela está acabando com a sua vida. Não, mas ela é gente boa. Ô, professor, mas Jesus era Jesus. Ó, É para olhar no céu. ele está mandando fazer isso. Sim, mas porque ele deu um exemplo para nós. Ele está mandando fazer isso. E se você souber perdoar, perdoar não é esquecer a ofensa. Perdoar é olhar o ofensor e não lembrar daquilo que te feriu. O docinho. Se você perdoa, você consegue, pelo menos, orar por ele. Porque é o outro passo. Amar, Lá dá, né? Mexe aí, tá, né? orar, falar bem e orar. Muitas vezes o pessoal do monte faz justiça. Isso aí é a oração de macumbeiro. O pessoal, a única oração que eu faço é quando encontrar. Isso é oração de macumbeiro. Eu não escuto isso aí direto. Não pode. Ó, eu afirmo com todas as palavras, Jesus não tem como responder um tipo de oração como essa. Já cansei de ouvir também. Porque eu orar dessa forma, Deus faça justiça? Não, eu quero que Jesus faça vingança. E vingança é diferente de justiça. A vingança é minha. Ah, se eu encontrar... A justiça pertence a ele. Olha só o que Tiago vai dizer no capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 9. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Calma, gente. Tiago, aonde diz que a ira do homem não entra a justiça de Deus. Eu acho que é Tiago 1,9. Dá uma olhada se é isso mesmo. Não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hoje eu tô ruim pra achar, minha vista tá embaçada. Professor, realmente, porque aí o homem não opera. Aonde? 1,20. É 1,20. Professor, mas não depende muito do ato cometido, porque mesmo, veja bem, eu caio nesse contexto, né? Vamos supor, um cara mata meu filho. Você acha que eu vou chegar e falar, vou perdoar você? Eu não consigo, jamais, ele está sendo um hipócrita no cara. Eu vejo muitas pessoas às vezes na televisão, mas eu perdoo aquele que matou meu filho. Perdoa o caramba. Ó, é uma questão bem delicada e eu vou acrescentar algo na Bíblia que a Bíblia já tem. A Bíblia fala por inúmeras situações, inclusive pelo bom senso. Deus sabe que nós somos incapazes de perdoar uma situação como essa. Mas, mesmo que você não consegue superar uma situação como essa, o cidadão matou o seu filho, estuprou o seu filho, para você ser salvo, isso tem que sair do seu coração. Mas até isso é uma particularidade de cada coração, igual você está falando, porque teve uma mulher que o cara foi e matou a filha dela, e na reportagem ela estava chorando, mas falando que perdoava, inclusive ela orou por ele. Bom, tem esses casos excelentes. Aliás, deveria seguir esse exemplo. Eu acredito que era sincero. Eu afirmo que deve ser assim para nós cristãos. Só que, dentro do bom senso bíblico, Deus entende a nossa falta, digamos assim, não de liberar perdão, mas de superar uma situação como essa. Porque para você entrar no céu, você vai ter que limpar o seu coração desse aí. Hoje mesmo passou na televisão o caso do menininho que caiu do nono andar, Sim. né? Então, a mãe do menino hoje falava assim, eu quero justiça. Não, ela não está errada. A questão da justiça em si, a justiça brasileira é pegar a mulher e condenar. Essa será a justiça, ou seria a justiça. Mas se tratando de céu, é uma outra realidade. A Bíblia diz assim no Salmo 115, o salmista vai fazer uma pergunta: quem entrará no céu? Aqueles que é limpo de coração. Agora nós cristãos, nós temos que viver, né? Algumas pessoas, o perdão vai ser degraus, né? Sim. Etapas.
é paulativo. Eu vou pegar o exemplo aí que você está citando. Essa pessoa, o que essa pessoa fez com você, em algum momento da sua vida, você já fez com outra pessoa? Então roubar os outros, não. O problema é o seguinte, Depende da intensidade do roubo. não, porque assim, quando a pessoa tenta prejudicar você em algo, um bem, que vai complicar a sua vida, você fala assim, ainda se você passar por ladrão ainda, é complicado. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Cara, não é José. A gente não é Jesus, a gente não é José, a gente somos seres humanos. Mas eu não posso dar um jeito na Bíblia para uma situação como essa. Eu vou ter que, essa raiz de amargura vai ter que ser arrancada. Olha só o que Tiago 1,20 diz. O que Tiago 1,20 diz? Para a gente encerrar. Vamos lá. A ira do homem não produz a justiça de Deus. É isso? Pronto, fechou. A ira do homem, o que é a ira do homem aí? É justiça com as próprias. A partir do momento que você fez justiça por conta própria, Deus não se responsabiliza mais em te defender, em fazer justiça por você, porque você já fez a sua justiça. Deus não vai poder mais fazer nada em relação a isso. Pois não. Na igreja que eu congregava, quando você, por exemplo, você está sendo prejudicada, você leva a pessoa para um juiz julgar a tua causa. Na igreja que eu congregava, o pastor não gostava que a gente abrisse processo contra alguém, que a gente levasse alguém diante de um tribunal. É bíblico, né? É bíblico, né? 1 Coríntios capítulo 6, olha só, outra vez eu vou usar a questão do bom senso. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo orientava a igreja de Corinto, porque havia muitas situações de litígios, em que muitos irmãos da igreja procuravam os tribunais para julgar causas eclesiásticas, e Paulo se referia à questão do escândalo. Os juízes daquela localidade diziam assim: mas como que vocês arrumam um problema na igreja e vêm julgar o problema da igreja entre vocês no tribunal? É a questão de escândalo. Porém há exceções, bom senso. Existem situações que você deve levar. Se a pessoa está prejudicando a sua imagem, se a pessoa está sabotando você e você tem indícios de crime que foge do âmbito espiritual, eclesiástico, você tem um dever como cidadão de procurar justiça. Eu e meu marido tomamos um processo contra um engenheiro. E ele falou que crente que são vocês. Bom, não, antes de você ser crente, você é cidadã. Em todo momento a gente, nós, como se fala, demos testemunho cristãos. Em todo momento, em nenhum momento a gente enganou ele, e mesmo assim ele aponta. Bom, infelizmente vai acontecer de que as pessoas vão utilizar esse subterfúgio de você ser cristão para supostamente se autodefender. Então, assim, saiu do campo eclesiástico, você como cidadã, antes de você frequentar uma igreja, você é CNPJ, você tem o direito de procurar os seus meios legais. É um dever que você tem. Irmã Magda? Professor, esse negócio de perdoar, eu tenho uma dúvida, porque primeiro o senhor já me direcionou, assim, se for um motivo eclesiástico, verdadeiramente não é interessante levar para a justiça por causa do escândalo. Ok, mas se você tem um problema assim, eu fui contratada para fazer um serviço antes mesmo de congregar na EADM, e até hoje eu não recebi por esse serviço. Eu levei um prejuízo de pelo menos R$2.000 de um irmão em Cristo. A primeira orientação é: procure o pastor da igreja. O pastor da igreja, ao saber da situação, puniu aquele irmão.
Puniu. Só que a punição não gerou o pagamento da dívida. Não. Aí o que acontece? Passou-se o tempo, ele se dispôs. Eu queria o direito, como autônoma e profissional, de correr aquela justiça, mas primeiro tentei. Sim, sim. Você fez todos os processos. É aquilo que Jesus ensinou. Então, agora vai minha dúvida. Sim. Agora minha dúvida. Eu olho para esse irmão e eu não tenho mais a necessidade de receber. Eu não olho para ele, eu não lembro, não que eu não lembro da dívida, eu olho para ele, eu lembro da dívida, mas eu não sinto mais, sabe? Porque eu já paguei o que eu gastei com ele. Meu trabalho está lá, só que em contrapartida eu também não entreguei o material a ele. Eu estou errado? Não está errado. Se tratando-se há esse perdão liberativo e você se sente na necessidade de não precisar mais daquele valor, enfim, mas o trabalho que foi feito, você também não tem o dever de entregar para ele. Não tem. Porque é assim, todo contrato é um contrato unilateral, tem o dever e os direitos. Se a pessoa não cumpre o seu dever, também não vai ter como usufruir dos direitos. Então, nesse caso, antes de tudo, é o mesmo exemplo. Antes de você ser uma cristã evangélica, participar de uma igreja, você é cidadã, CNPJ. Aquilo é o seu trabalho. E se tratando disso, se a pessoa não trouxe a contrapartida, então você não tem o direito de disponibilizar o trabalho que você fez. Tá bom? Pessoal, sentem dupla, por favor.